Não assine isso, Ricardo. Esse contrato é um golpe! Gritou Sofia Costa, a faxineira humilde, com a voz tremendo, mas firme como nunca antes. A caneta já estava na mão do empresário quando o grito atravessou a sala e congelou o ambiente. Ricardo levantou os olhos surpreso, encarando a funcionária como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Isabela Ferraz, sua esposa, quase caiu da cadeira vermelha de raiva e disparou. Como você ousa se meter no que não é da sua conta, sua empregadinha imunda? O choque foi imediato. Os criados pararam o serviço e a tensão tomou conta da mansão inteira. Sofia respirou fundo e encarou Isabela nos olhos. Eu ouvi você tramando. Você quer destruir o homem que confia em você. Ricardo, ainda atônito, tentou conter o incêndio. Sofia, do que você está falando? Isso aqui é só uma papelada de negócios, disse ele, tentando entender. Isabela avançou antes mesmo que ele terminasse. É mentira. Essa garota está inventando tudo porque tem inveja da minha vida. Você vai acreditar numa faxineira? O tom venenoso da esposa fez Sofia estremecer, mas não recuar. Com as mãos ainda manchadas de poeira da faxina, ela ergueu o contrato que havia encontrado no escritório. Eu não inventei nada, Sam. Ricardo, eu vi com meus próprios olhos. Esse papel aqui entrega sua fortuna de bandeja. Essa mulher não ama você. Ela ama o seu dinheiro. O silêncio foi quebrado apenas pelo ranger da cadeira de Ricardo, que se levantou devagar, dividido entre a dúvida e o medo do que acabara de escutar. E é a partir desse choque que a história começa a ser revelada, porque o grito de Sofia não nasceu do nada. Ele começou na noite anterior, quando ela ouviu escondida uma ligação que não deveria ter ouvido. Foi naquela conversa sussurrada de Isabela com um comparsa que o plano do golpe veio à tona. E na manhã seguinte, ao entrar no escritório para limpar, Sofia encontrou o contrato largado sobre a mesa. Curiosa, mas também desconfiada, ela leu cada linha e ali descobriu o perigo que rondava Ricardo. Uma funcionária invisível, desacreditada por todos, estava prestes a mudar o destino daquela casa. E se você quiser acompanhar cada detalhe dessa trama de traição, coragem e redenção, inscreva-se agora no canal Histórias de Redenção. Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O corredor da mansão estava mergulhado em silêncio naquela noite, iluminado apenas pelas luzes amareladas que refletiam nos pisos encerados por Sofia Costa. O cheiro de cera misturado ao perfume caro de Isabela Ferraz formava um contraste quase ofensivo. Sofia, cansada, depois de um dia longo, passava o pano quando um som interrompeu sua rotina. A voz de Isabela, abafada atrás da porta do quarto, falava ao telefone em tom urgente. Sofia tentou ignorar, mas as palavras vieram fortes. Preciso que ele assine logo esse contrato. Essa é a minha chance de mudar de vida. O impacto foi imediato, como um soco invisível no estômago. Sofia, com o pano nas mãos, tremendo, encostou-se à parede. O coração disparava. Será que ouvi direito? Pensou. Mas a voz de Isabela repetia a mesma insistência, cada vez mais clara. Você não entende? Preciso que seja rápido, disse Isabela ao telefone, a voz carregada de desespero. Se Ricardo não assinar, tudo vai por água abaixo. Me ajude. Eu não posso perder essa oportunidade. Sofia, escondida, sentiu o corpo estremecer. Nunca gostara daquela mulher arrogante, mas agora havia algo mais profundo, um segredo sendo revelado sem querer. Do outro lado da linha, a voz de um homem grave e fria respondia. Calma, Isabela, eu já deixei tudo preparado. Só falta a assinatura dele e está feito. Depois disso você terá o controle de tudo. O chão pareceu sumir. Não era apenas um pedido de esposa. Era um plano, uma trama obscura contra Ricardo Valença.
O homem que confiava cegamente em sua companheira. Sofia levou a mão à boca, tentando conter o choque. Seu instinto gritava para sair correndo dali, mas as pernas pareciam presas ao chão. Então é isso. Ela quer roubar tudo dele, pensou, lutando contra a respiração acelerada. Cada palavra cortava como uma lâmina. Isabela riu nervosa do outro lado. Ele é tão ingênuo. Vai assinar sem questionar. Quando perceber, já será tarde demais. Sofia apertou os olhos, quase implorando para que fosse um engano. Mas não era. Ela sabia que o que ouvira não era fruto da imaginação. Era a verdade nua e crua, revelada na escuridão de um corredor luxuoso. A ligação prosseguia e Sofia sentia a indignação crescer. O homem reforçava. Não se preocupe, Isabela. Fiz questão de inserir as cláusulas de forma que ele nunca perceba. Só precisa pressioná-lo. Use o emocional. Chore se for preciso. Faça drama, mas não deixe passar desta semana. O estômago de Sofia embrulhou. Era cruel demais. Como alguém podia tramar contra o próprio marido com tamanha frieza? Isabela suspirou aliviada. Ótimo. Eu sei manipular o Ricardo. Ele não desconfia de nada. Logo tudo será meu. Sofia fechou os olhos, o pano ainda nas mãos. A sensação era de estar diante de um abismo. Sabia que aquilo não podia ser ignorado, mas também sabia do risco. Quem acreditaria nela uma simples faxineira contra a palavra da senhora da casa? O relógio antigo do corredor bateu 12 badaladas, como se o próprio tempo quisesse testemunhar aquela conspiração. Sofia, quase sem ar, recuou lentamente, cada passo tentando não fazer barulho. As palavras de Isabela ecoavam na mente dela. Essa é a minha chance de mudar a minha vida. O contraste era doloroso. Enquanto Isabela falava de ambição e poder, Sofia pensava em suas próprias lutas diárias, contas atrasadas, o aluguel que mal conseguia pagar, o cansaço de sustentar a mãe doente. Mas ali estava diante de um segredo capaz de mudar destinos. E mesmo sendo humilde, Sofia entendia uma coisa. O silêncio poderia custar caro, não só para Ricardo, mas para todos ao redor. Encostada no armário do corredor, Sofia pensava no que fazer. Se eu falar, vão dizer que inventei. Se eu calar, Ricardo perde tudo. A angústia era como uma faca atravessando o peito. Isabela ainda falava, agora em tom mais baixo, como quem selava um pacto. Confie em mim. Eu sei como enganar ele. Dentro de alguns dias estarei com toda a fortuna nas minhas mãos. Do outro lado, a risada seca do homem confirmou. Então é isso, Isabela. Estamos juntos nesse jogo. Sofia sentiu uma lágrima escapar. Não era só indignação, era também medo. Sabia que estava lidando com gente perigosa que não hesitaria em esmagá-la se descobrisse sua escuta acidental. A ligação terminou com o estalo do telefone sendo desligado. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. O corredor parecia gelado. A mansão agora tinha outro peso, outra atmosfera. Sofia ficou parada por instantes, tentando recuperar o fôlego, mas o coração não deixava. Cada batida era um aviso. Você precisa agir. Olhou para suas próprias mãos calejadas e pensou. Eu sou só uma faxineira, mas não posso deixar isso acontecer. A convicção começava a nascer dentro dela, embora ainda envolta em medo. Naquela madrugada, Sofia não conseguiu dormir. O barulho do vento contra as janelas parecia repetir a frase de Isabela como uma maldição. Essa é a minha chance de mudar a minha vida. Virava de um lado para o outro, lembrando de cada detalhe da ligação. O rosto de Ricardo surgia em sua mente. Ele, que muitas vezes havia lhe dado um bom dia sincero, que jamais a tratara com desprezo. E a pergunta martelava. Será que merece ser enganado desse jeito? A resposta vinha firme. Não. O empresário podia ser rico, distante, parte de um mundo inalcançável,
Mas ainda assim não merecia ser destruído pela própria esposa. Quando o sol nasceu, Sofia estava decidida. O destino lhe colocara um fardo pesado, mas também uma missão. Ao vestir o uniforme e prender o cabelo no rabo de cavalo, ela se olhou no espelho e viu algo diferente. Não apenas a faxineira de sempre, mas uma mulher que carregava um segredo capaz de virar tudo de ponta cabeça. Eu não vou calar, sussurrou para si mesma. O peso da verdade era insuportável, mas a coragem começava a crescer. No fundo, Sofia sabia que a vida estava prestes a mudar. E não só a dela. Aquele contrato escondido ainda apareceria em seu caminho e com ele a prova definitiva do que ouvira naquela noite. Mas por enquanto restava apenas o silêncio da madrugada, o eco de uma ligação suspeita e a certeza de que sua luta estava só começando. A mansão parecia adormecida, mas para Sofia Costa, o silêncio não era sinônimo de descanso. Era o eco da angústia da noite anterior, da ligação que ainda martelava em sua mente, como uma sentença. Enquanto todos dormiam em lençóis de seda, ela caminhava pela imensidão dos corredores, vigiada apenas pelos retratos antigos nas paredes. Quando chegou ao escritório, a porta estava entreaberta e uma luz fraca escapava da luminária deixada acesa. O coração acelerou como se fosse atraída por algo inevitável. Sofia entrou. Sobre a mesa de madeira maciça repousava um contrato grosso, como se alguém tivesse deixado de propósito. A simples visão daquele maço de papéis fez o estômago dela revirar. O instinto dizia para não se aproximar, mas a mente gritava o contrário. É isso que ela estava falando no telefone, pensou. Os dedos trêmulos passaram pelo pano de limpeza até que Sofia não resistiu. Largou o pano e se aproximou. O contrato estava aberto em uma página qualquer, rabiscada com anotações à margem, letras apressadas, algumas delas reconhecíveis, como da própria Isabela Ferraz. A respiração ficou pesada. As palavras que ouvira na noite anterior. Preciso que ele assine logo esse contrato. Ecoavam tão vivas que pareciam ser sopradas novamente no seu ouvido. E pela primeira vez, Sofia sentiu que a coragem de olhar além da faxina podia mudar tudo. Sofia se sentou lentamente na poltrona de couro, desconfortável naquele espaço que não lhe pertencia. Só uma olhada, nada demais, disse a si mesma, tentando justificar a invasão. Mas no fundo sabia que estava cruzando uma linha perigosa. As páginas deslizaram sob seus dedos e cada cláusula parecia esconder um veneno. Olhava com atenção, mordendo o lábio inferior, tentando entender o emaranhado de termos técnicos. E então algo saltou diante de seus olhos. Valores exorbitantes, transferências condicionadas, privilégios entregues exclusivamente a Isabela. O peito apertou. Não era uma formalidade. Era uma armadilha preparada para destruir o Ricardo. O silêncio do escritório só amplificava o peso daquela descoberta. Os olhos de Sofia se enchiam de lágrimas, não de fraqueza, mas de indignação. Como ela pode fazer isso? Murmurou, a voz baixa perdida entre os livros alinhados na estante. O contrato não falava de amor. Falava de poder, de riqueza, de tirar de Ricardo tudo o que ele havia construído com esforço. As linhas eram frias, calculadas, escritas para enganar alguém que confiava demais. Sofia enxugou as lágrimas com as costas da mão, lembrando de cada sorriso falso de Isabela, cada ordem seca disfarçada de delicadeza. Tudo fazia sentido agora. A mansão inteira estava erguida sobre mentiras. O barulho de um carro distante a fez estremecer. Era madrugada, mas qualquer ruído parecia denunciar sua presença ali. Sofia fechou o contrato com pressa, mas algo dentro dela a impediu de devolver ao lugar. E se ele assinar sem ler, preciso impedir, pensou,
segurando firme os papéis. A mente brigava com o coração. De um lado, o medo de ser descoberta. De outro, a responsabilidade de proteger alguém que nem fazia ideia do perigo. Era como carregar fogo nas mãos. Perigoso, mas impossível de largar. Ela sabia que, a partir daquele instante, sua vida não seria mais a mesma. Sofia respirou fundo e caminhou pelo escritório, os olhos vasculhando cada canto como se buscasse respostas. Os móveis imponentes, as prateleiras cheias de livros de direito e negócios. Tudo parecia zombar de sua simplicidade. Mas naquela madrugada, quem tinha a chave do futuro era ela, e não aqueles símbolos de poder. Não é só um pedaço de papel, é a vida dele que está aqui. Pensava enquanto a mente traçava possibilidades. Denunciar Isabela, contar direto a Ricardo, esperar. Qualquer decisão parecia arriscada, mas o pior seria fingir que nada sabia. Encostada à janela, Sofia observava a escuridão do jardim. O vento balançava as árvores e o som dos galhos parecia uma voz que dizia: "Não se cale." Era como se o universo a empurrasse para a frente para não permitir que a injustiça vencesse. Mas o peso também era real. Se falasse, poderia perder o emprego, a reputação, talvez até a paz. Isabela não perdoaria. Mas quem vai proteger Ricardo se não for eu? Refletiu, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Era um dilema cruel, mas o silêncio já não era uma opção viável. De repente, a porta rangeu levemente e Sofia quase deixou o contrato cair. Prendeu a respiração, esperando ouvir passos. O coração parecia querer explodir no peito, mas nada aconteceu. A casa estava vazia, todos dormindo. Ela soltou o ar em um suspiro longo, mas o susto deixou claro. Precisava ser rápida, não podia ficar ali por muito tempo. Recolocou o contrato sobre a mesa, mas não no mesmo lugar. Era tarde demais para fingir que não mexera. Aquele contato com as palavras frias havia marcado seu coração como ferro em brasa, e no fundo sabia não haveria volta. A madrugada se arrastou, e quando o primeiro raio de sol atravessou as cortinas, Sofia já não era a mesma. As mãos calejadas, que costumavam segurar apenas vassouras e panos, agora carregavam um peso invisível. A verdade, o contrato não era apenas um papel esquecido, era o prenúncio de uma tragédia. E ela, uma simples faxineira, havia se tornado guardiã de um segredo que poderia mudar o rumo de tudo. Mas como agir? Essa pergunta a acompanhava como sombra, prometendo um desfecho inevitável. Naquele silêncio da madrugada, Sofia não apenas descobriu a farsa, descobriu também a própria força. O que ela faria com aquilo ainda estava em aberto, mas algo era certo. Não seria cúmplice de uma injustiça. O coração ainda batia acelerado, mas no fundo de sua alma, a chama da coragem começava a arder, e essa chama em breve explodiria diante de todos. Sofia fechou a porta do escritório atrás de si, levando consigo não apenas a lembrança das palavras de Isabela, mas a certeza de que havia algo terrivelmente errado. O que ninguém sabia naquela mansão era que, por trás da figura simples da faxineira, existia uma mulher que carregava consigo um talento secreto, o amor pelos livros de direito que lia nas madrugadas silenciosas. Enquanto muitos descansavam, ela se refugiava na pequena biblioteca pública da cidade, estudando contratos, leis e cláusulas, como quem coleciona armas invisíveis contra a injustiça. Esse hábito era sua forma de resistência, um lembrete de que pobreza não significava ignorância e que o saber podia ser uma arma poderosa contra aqueles que abusavam do poder. A lembrança das longas horas de leitura invadiu sua mente, enquanto seus olhos percorriam novamente as cláusulas do contrato. Isabela jamais imaginaria que a empregada que limpava o chão de sua casa tinha conhecimento suficiente para decifrar aquelas linhas traiçoeiras. Sofia conhecia termos técnicos,
Sabia como identificar brechas e, acima de tudo, tinha a sensibilidade de perceber onde existia manipulação, cláusula irrevogável de transferência de bens. Leu em voz baixa e sentiu o frio percorrer-lhe a espinha. Aquilo não era apenas uma formalidade. Era uma sentença que faria Ricardo perder praticamente tudo o que lhe pertencia. Encostada à mesa, ela se lembrava de cada noite em que, exausta da faxina, ainda encontrava energia para abrir um livro emprestado. "Você estuda para quê, Sofia, se nem faculdade fez?" Zombavam alguns conhecidos. Ela sorria em silêncio porque sabia que cada página era um tijolo a mais na construção de sua dignidade. E agora, diante daquele contrato, todo o esforço fazia sentido. Era como se a vida tivesse preparado discretamente uma guerreira para o momento exato. Invisível para muitos, era a única que tinha os olhos treinados para ver o perigo escondido em papéis tão frios e cheios de veneno. A raiva crescia dentro dela ao pensar que Isabela subestimava todos. "Ele não vai perceber nada", dizia a esposa no telefone. Sim, Ricardo podia não perceber, porque confiava demais em quem não merecia confiança. Mas Sofia, que tinha aprendido a desconfiar do mundo desde cedo, lia nas entrelinhas. Com cada cláusula marcada, via a armadilha se desenhando como uma teia, onde Ricardo seria a presa. O coração apertava, mas a mente se fortalecia. Não era mais apenas sobre segredos. Era sobre salvar alguém de uma injustiça cruel. As mãos dela deslizavam pelo papel como se procurassem mais evidências. E a cada linha, Sofia se lembrava dos conselhos silenciosos que os livros lhe deram. Observe os detalhes, questione a linguagem, não aceite o óbvio. Repetia mentalmente como se fosse uma voz guia. Isabela e seu cúmplice acreditavam que Ricardo jamais desconfiaria, e, de fato, não desconfiaria mesmo. Mas nunca imaginaram que uma faxineira, de uniforme simples e olhar atento, poderia ser o maior obstáculo entre eles e a fortuna desejada. Essa ironia fez Sofia sorrir por um segundo. Um sorriso rápido e amargo, porque sabia que estava mexendo em um terreno perigoso demais. Se ele assinar, acabou. Murmurou com a respiração pesada. A coragem de revelar tudo era grande, mas o medo da reação também. E se Ricardo não acreditasse nela? E se Isabela a acusasse de invasão, de mentira, de manipulação? As consequências seriam devastadoras. Ainda assim, Sofia não conseguia fechar os olhos para o que estava diante dela. O talento que carregava em silêncio agora pesava como um dever. Era como se Deus tivesse lhe dado uma missão. Usar o conhecimento guardado em segredo para proteger quem nem imaginava estar em perigo. O barulho dos galos ao longe avisava que a madrugada chegava ao fim. Sofia fechou os papéis, mas o coração permanecia aberto, latejando como nunca. Lembrou-se da mãe que sempre dizia: "Minha filha, o conhecimento é uma riqueza que ninguém pode roubar de você." Agora entendia o real sentido dessas palavras. Não tinha ouro, não tinha joias, não tinha conta no banco. Mas tinha algo que a tornava gigante diante do golpe: a inteligência. E era isso que lhe dava a certeza de que precisava agir, não podia ser cúmplice da mentira. Enquanto caminhava para o quarto de empregada, cada passo ecoava como uma decisão. Sofia sabia que seu lugar naquela casa não era apenas o de limpar sujeiras físicas. Havia uma sujeira moral sendo espalhada por Isabela, e apenas ela, com sua visão aguçada, podia denunciá-la. O talento escondido se tornara uma chama dentro dela, queimando com intensidade. Já não era mais uma questão de se deveria ou não falar, era de como e quando falar. Mas uma coisa era inegável. O silêncio havia deixado de ser opção. Sentada na beira da cama, Sofia olhou para suas mãos calejadas e sorriu de leve. Quem diria que eu, a faxineira pobre, entenderia mais desse contrato do que a própria dona da casa?
refletiu. A vida sempre lhe deu motivos para se sentir invisível, mas agora a fazia protagonista de uma batalha silenciosa. Era um fardo pesado, mas também era uma chance de provar a si mesma que não estava condenada a ser apenas espectadora da vida dos outros. A coragem era sua nova arma e estava pronta para usá-la. A madrugada terminava, mas dentro de Sofia um novo dia nascia. O talento escondido que ela cultivou em segredo se transformava em força visível. E embora ainda não soubesse como tudo se desenrolaria, ela tinha a certeza de que sua jornada estava apenas começando. O contrato não era apenas um golpe contra Ricardo. Era também a prova de que ninguém deve subestimar quem o mundo chama de pequeno. Aquele conhecimento guardado em silêncio por tanto tempo estava prestes a explodir diante de todos e mudaria para sempre o destino daquela casa. A noite seguinte trouxe consigo um peso insuportável. Sofia mal havia dormido. A lembrança das cláusulas que lera queimava sua mente como ferro em brasa, e o que mais a atormentava era a clareza do que estava escrito. Ricardo Valença estava prestes a entregar tudo o que possuía para Isabela Ferraz. Não era apenas uma desconfiança. Era um fato. O coração de Sofia doía por saber que a ingenuidade de Ricardo poderia se tornar a perdição de toda a sua vida. Ele, que sempre a tratara com respeito, estava prestes a ser destruído pela pessoa em quem mais confiava. A certeza da traição não era apenas sobre dinheiro, era sobre o veneno do engano dentro de casa. Sofia, sentada na pequena cozinha destinada aos empregados, revivia cada detalhe do contrato. Transferência irrevogável de bens em caso de dissolução conjugal. Murmurava, repetindo em voz baixa, como se não acreditasse no que lia. Era a assinatura da própria ruína de Ricardo. E mais, o advogado Roberto Almeida, que se apresentava como amigo e conselheiro de confiança, tinha sua marca em várias das cláusulas, como quem arma uma emboscada com frieza. O choque se transformava em indignação. Sofia sentia a respiração pesar, como se estivesse sufocando. Eles estão juntos nessa, Isabela e Roberto, disse em silêncio, sentindo o estômago embrulhar. Os dias na mansão passaram a ter outro tom. Isabela, sempre altiva, agora parecia mais ansiosa do que nunca. Insistia com Ricardo em conversas longas, sempre com um sorriso disfarçado de preocupação. Amor, você precisa resolver isso logo. A empresa depende de você, dizia, apertando-lhe a mão. Ricardo, confuso e cansado das pressões, começava a se render. Sofia observava cada gesto, cada palavra e via a armadilha se fechar. O mais doloroso era perceber como Ricardo confiava cegamente na esposa. Ele está andando para a própria queda e nem imagina, pensava, enquanto o peito se enchia de um misto de revolta e tristeza. Naquela tarde, Sofia cruzou com Roberto na entrada da mansão. O advogado cumprimentou-a com um sorriso gelado, mas os olhos entregavam algo mais sombrio. Boa tarde, senhorita Sofia, disse em tom educado, mas carregado de ironia. Ela respondeu apenas com um aceno, tentando disfarçar o incômodo. Sentiu os pelos do braço arrepiarem. Aquele homem não inspirava confiança, pelo contrário, sua presença reforçava o peso da conspiração. Ao ver Roberto conversando em voz baixa com Isabela, trocando olhares cúmplices, Sofia teve a confirmação de que não estava enganada. Não era um mal-entendido, era uma traição arquitetada. Ricardo, alheio ao perigo, discutia negócios com o advogado como se nada estivesse errado. Sofia, ao longe, ouviu quando ele disse: Roberto, você sempre cuidou bem dos meus interesses. Eu confio plenamente em você. Essas palavras caíram como facadas no coração dela. A traição estava ali, escondida em plena luz do dia. E Ricardo, cego pela lealdade, não enxergava. O nó na garganta de Sofia apertava.
Como ele pode confiar tanto em quem já o vendeu? Murmurou para si mesma, limpando a sala como se cada movimento fosse uma tentativa de expulsar a indignação que lhe corroía por dentro. A noite caiu, e Sofia encontrou-se novamente sozinha no escritório. O contrato ainda estava sobre a mesa, agora marcado com mais anotações. Isabela tinha passado por ali adicionando detalhes. Sofia folheou rapidamente e encontrou novas instruções, todas favorecendo ainda mais a esposa. A cada linha, a sensação de repulsa aumentava. Isso não é amor, isso é um golpe, pensou. A certeza já não era um pressentimento, era uma verdade incontestável. Ela fechou os olhos e sussurrou: Senhor, me dê forças, eu não posso deixar que ele assine isso. A oração silenciosa foi como um grito preso no peito. No jantar daquela noite, o clima era pesado. Isabela, vestida com elegância, servia vinho para Ricardo com um sorriso falso. Logo isso tudo estará resolvido, meu bem, disse em tom. Sofia observava da cozinha, seus olhos brilhando de raiva contida. A cada gesto da esposa ficava mais evidente o teatro que encenava. Ricardo, distraído, agradecia, sem imaginar que a própria mulher planejava sua queda. Sofia apertou o pano entre as mãos, quase rasgando o tecido. A cena diante de seus olhos era mais dolorosa do que qualquer humilhação já sofrida. O peso da verdade começava a esmagá-la. Sofia sabia que guardar o segredo não era mais possível. Ricardo estava a um passo de perder tudo, e apenas ela tinha coragem suficiente para agir. Mas a decisão também era arriscada. E se ele não acreditar? E se pensar que eu inventei por inveja? Refletia enquanto as lágrimas escorriam em silêncio. A certeza da traição a consumia, mas também a transformava. Já não era apenas uma faxineira invisível, era a única testemunha de um golpe arquitetado com crueldade. O medo, porém, ainda era real. Isabela era perigosa e Roberto, com sua influência, poderia facilmente destruir a reputação de Sofia. Mas o coração falava mais alto. Se eu não fizer nada, ele vai assinar e se assinar, está acabado. A luta interna era sufocante. Sofia andava pela mansão como quem carregava dinamite escondida, sabendo que a qualquer momento precisaria explodir a verdade diante de todos. A coragem ainda estava sendo lapidada, mas o destino a empurrava para a frente, sem chance de recuar. Naquela noite, olhando para o espelho do pequeno quarto dos empregados, Sofia encarou os próprios olhos vermelhos de cansaço e indignação. Eu sei da verdade. Eu vi, eu li, eu ouvi. Não posso deixar isso acontecer. A frase ecoou como um pacto consigo mesma. A certeza da traição já não deixava espaço para dúvidas, apenas para a ação. E embora ainda não soubesse como revelar tudo, Sofia sabia que estava pronta para pagar o preço. O silêncio não a definia mais. Agora a verdade seria sua arma e em breve todos teriam que ouvir. O jantar na mansão parecia mais um banquete de celebração do que uma refeição comum. A mesa estava posta com talheres de prata, taças de cristal e um vinho caríssimo aberto apenas em ocasiões especiais. Isabela Ferraz, vestindo um vestido vermelho elegante, circulava pela sala com ares de anfitriã perfeita. Seu sorriso encantava, sua voz era doce, mas Sofia Costa sabia. Por trás daquela encenação se escondia o desespero de alguém que precisava manipular a situação a qualquer custo. Ricardo, amor, não podemos mais adiar. Assine logo o contrato. É apenas uma formalidade, insistiu tocando suavemente a mão do marido. Ricardo, confuso e cansado, olhava para os papéis sobre a mesa de jantar. Seu rosto demonstrava dúvida, mas também confiança na esposa. Você tem certeza de que é só isso, Isabela? Parece tanta coisa para uma formalidade. Questionou hesitante. Ela, porém, não vacilou. Apertou-lhe a mão com firmeza
e respondeu: Claro, querido, é apenas para proteger nossos bens, garantir o futuro da empresa. Nada além disso. O tom era convincente, mas os olhos dela, que por um instante perderam o brilho, entregavam a verdade para quem soubesse enxergar. E Sofia, observando a distância, enxergava além das palavras. Isabela levantou a taça de vinho como quem selava um pacto. Brindemos ao nosso futuro, declarou sorrindo para os convidados que estavam presentes naquela noite. Todos levantaram suas taças, mas Sofia sentia o amargo da mentira percorrer sua garganta mesmo sem beber uma gota. Cada gesto de Isabela era um golpe ensaiado. Cada palavra era parte de uma encenação meticulosa. Sofia via a esposa pressionar Ricardo com sutileza, usando olhares externos e frases calculadas para quebrar sua resistência. Era um jogo psicológico cruel, e Ricardo, sem imaginar, estava prestes a cair. No canto da sala, Sofia enxugava discretamente um copo, mas seu coração pulsava acelerado. Não é só uma formalidade, senhor Ricardo, é a sua vida sendo entregue, pensava. Cada segundo aumentava a angústia. Isabela sorria para os convidados, mas em seguida lançava olhares de cobrança para o marido, como se exigisse que ele assinasse logo. A máscara da esposa perfeita começava a se desgastar aos olhos de Sofia, que via pequenas rachaduras no semblante de Isabela. Sinais claros de quem escondia o desespero por trás de uma fachada de elegância. Isabela, por que essa pressa toda? Ricardo perguntou mais uma vez, já incomodado. Ela soltou uma risada suave, tentando disfarçar. Porque é importante para nós, meu bem. Não há nada de errado nisso. Mas a voz dela falhou por um instante, e Sofia notou o detalhe. O nervosismo estava transparecendo, ainda que Isabela tentasse esconder. A cada pergunta, a esposa se tornava mais impaciente e seu tom de voz começava a soar autoritário. A máscara, por mais bem construída que fosse, não resistia ao peso da verdade. Os funcionários observavam de longe, mas ninguém ousava dizer nada. A hierarquia da casa era clara. Todos obedeciam à senhora, e ninguém jamais questionava. Mas Sofia não era mais apenas uma funcionária. Ela carregava dentro de si o fardo da verdade, e isso mudava tudo. Será que ele não percebe que está sendo enganado? Murmurou baixinho, sentindo o nó na garganta aumentar. Isabela, percebendo que Ricardo ainda não cedia, intensificou a manipulação. Amor, você não confia em mim? Eu estou lutando pelo nosso futuro. Se não assinar, podemos perder tudo. Essas palavras cortaram Sofia como uma lâmina. Ela sabia que não era luta, era roubo, não era amor, era ambição. Isabela usava a confiança do marido como arma para destruí-lo. E Ricardo, olhando os convidados que aguardavam sua decisão, sentia o peso da pressão aumentar. Ele queria confiar. Queria acreditar que sua esposa tinha boas intenções, mas a dúvida começava a corroer sua mente. Talvez eu devesse assinar logo, disse em voz baixa. Ao ouvir isso, Sofia quase deixou o copo escorregar de suas mãos. A cena parecia insuportável. Isabela sorria. Os convidados comentavam entre si e Ricardo, hesitante, já se inclinava para pegar a caneta. Sofia fechou os olhos por um instante, pedindo forças. Se eu não fizer nada, será o fim, pensou com as mãos suadas e o coração martelando no peito. O teatro de Isabela estava funcionando, e a farsa da esposa dedicada estava prestes a triunfar. O ambiente carregado de luxo escondia a podridão de um golpe prestes a ser consumado. No fundo, porém, Sofia sabia. As máscaras não duram para sempre. O desespero de Isabela, por mais que fosse maquiado com roupas caras e sorrisos ensaiados, começava a transparecer em pequenos gestos. A pressa, a impaciência, o olhar ansioso. Tudo isso mostrava a verdadeira face de quem não agia por amor, mas por interesse.
Sofia, observando tudo em silêncio, sentia a coragem nascer como fogo dentro dela. Ainda não era a hora de agir, mas o momento se aproximava e, quando chegasse, nada poderia impedir a verdade de vir à tona. Naquele jantar, Isabela parecia estar no controle, mas Sofia já via as rachaduras no disfarce. A esposa elegante, que fingia lutar pelo futuro da família, na realidade apenas defendia sua própria ambição. Ricardo, cercado por falsidade, não tinha ideia do abismo à sua frente. E Sofia, a faxineira invisível, carregava em si a chama da revelação. A máscara ainda estava de pé, mas logo cairia diante de todos. E quando isso acontecesse, a verdade mudaria para sempre o destino daquela casa. O jantar havia terminado e a sala agora estava tomada pelo silêncio, quebrado apenas pelo som distante dos talheres sendo recolhidos. Sobre a mesa, o contrato repousava como um predador à espreita, pronto para devorar Ricardo Valença. Isabela Ferraz, impaciente, deslizou a caneta até a mão do marido. "Assine logo, querido. É só uma formalidade", repetiu, sua voz doce escondendo a urgência desesperada. Ricardo suspirou fundo, olhando para os papéis como quem encara um enigma. Estava cansado, exausto da pressão diária e da insistência da esposa. Sua mão tremia levemente enquanto se aproximava da caneta. E foi nesse exato instante que Sofia Costa, com os olhos marejados e a alma em chamas, tomou a decisão que mudaria tudo. "Não assine isso, Sr. Ricardo." O grito ecoou pelo salão com a força de um trovão, congelando cada olhar presente. O som foi tão intenso que até as taças na mesa pareceram vibrar. Ricardo, atônito, deixou a caneta cair. Isabela, por sua vez, levantou-se bruscamente, quase derrubando a cadeira, com o rosto transfigurado de ódio. Como ousa levantar a voz nessa casa, sua empregada insolente? Disparou, os olhos faiscando como lâminas, mas Sofia não recuou. Seu peito arfava, sua voz tremia, mas havia uma firmeza inquebrável em suas palavras. A coragem que cultivara em silêncio agora explodia diante de todos. Ricardo, ainda sem compreender, ergueu a voz. "Sofia, o que está acontecendo? Por que você está gritando desse jeito?" Os convidados se entreolhavam, murmurando, chocados com a cena inusitada. Isabela, nervosa, tentou retomar o controle. "É uma louca, Ricardo. Uma invejosa que quer destruir o nosso casamento." Mas Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ergueu a mão e apontou para o contrato. "Isso não é uma formalidade. É um golpe. Eu ouvi a senhora Isabela conspirando por telefone e li cada linha desse contrato. Se o senhor assinar, perderá tudo." Sua voz saiu firme, quase profética, como se fosse impossível ignorá-la. Isabela avançou contra Sofia, os olhos cheios de fúria. "Mentira! Você está inventando porque tem inveja de mim, porque nunca será nada além de uma faxineira miserável." E gritou tremendo de raiva. Mas Sofia não se abalou. Segurou o pano de limpeza nas mãos como símbolo da sua origem e respondeu com firmeza. "Prefiro ser pobre, mais honesta do que rica às custas da traição. O senhor precisa acreditar em mim, Ricardo. Leia com os próprios olhos antes de assinar sua própria condenação." O ambiente estava carregado. A tensão podia ser sentida até na respiração dos presentes. Era o choque de mundos, a mentira de Isabela contra a verdade de Sofia. Ricardo, dividido, levantou-se lentamente. O olhar dele ia de Isabela para Sofia, confuso, atormentado. "Isso é sério demais para ser tratado assim." "Isabela, o que significa essa acusação?" perguntou em tom grave. A esposa tentou disfarçar, mas a máscara já não se sustentava. "Amor, não dê ouvidos a essa mulher, ela está delirando", disse. Mas a voz falhou. Sofia se aproximou um passo, o coração disparado. "Eu não estou delirando. Eu sei o que ouvi. Eu sei o que li.
O contrato entrega toda a sua fortuna para ela e para o advogado Roberto. Eu não posso me calar. A sala inteira parecia prender a respiração, esperando a próxima reação. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Isabela tremia, apertando as mãos com tanta força que os dedos ficavam brancos. Os convidados perplexos já não sabiam se acreditavam na esposa elegante ou na empregada humilde. Mas havia algo no tom de Sofia, uma firmeza que nascia da verdade que tornava impossível ignorar. Ricardo, abalado, sentiu o peso da dúvida entrar em seu coração. Pela primeira vez, a confiança cega na esposa começava a rachar. E essa rachadura era suficiente para que a coragem de Sofia se tornasse ainda mais poderosa. Isabela, sentindo o controle escorrer pelos dedos, explodiu. Você vai se arrepender de cada palavra, sua desgraçada. Avançou um passo, mas Ricardo ergueu a mão, interrompendo-a. Basta, Isabela. Sofia pode ser uma funcionária humilde, mas sempre foi honesta. Não tenho motivos para duvidar da integridade dela. As palavras foram como facadas para a esposa que recuou incrédula. Sofia, chorando, caiu de joelhos por um instante. Não por fraqueza, mas pelo peso da verdade finalmente dita. Aquilo não era apenas coragem, era a revelação que mudaria tudo. O grito de Sofia atravessou as paredes da mansão como um clamor contra a injustiça. Já não era apenas uma voz de empregada, mas o eco da dignidade contra a mentira. Os convidados começaram a murmurar, apontando para Isabela, que tentava se justificar sem sucesso. Ricardo, com o rosto pálido, aproximou-se do contrato e o encarou com desconfiança. A mão que antes segurava a caneta agora tremia de raiva contida. A confiança que Isabela tanto cultivara estava ruindo diante dos olhos de todos. E Sofia, ainda de pé, sabia que não havia mais volta. Isabela ainda tentou uma última cartada, fingindo choro. Ricardo, meu amor, você vai acreditar mais nessa mulher do que na sua própria esposa? Mas as lágrimas pareciam artificiais, e todos na sala notaram. Ricardo firme respondeu. Se ela tem coragem de se levantar contra você na frente de todos, é porque tem algo a dizer e eu vou descobrir. O rosto de Isabela perdeu a cor, enquanto Sofia, mesmo em lágrimas, se manteve firme. O grito dela havia aberto a ferida. Agora a verdade teria de ser revelada. Naquele instante, Sofia não era mais invisível. Seu grito de coragem a transformou em protagonista de uma batalha que estava apenas começando. Ricardo já não olhava para ela como uma simples faxineira, mas como a voz que o salvava de um abismo. Isabela, por sua vez, sentia a máscara cair e sua raiva apenas confirmava a culpa. O salão palco de luxo agora era um tribunal improvisado, onde a verdade finalmente começava a ter espaço. A sala inteira estava em choque depois do grito de Sofia. O contrato ainda repousava sobre a mesa, como se fosse um inimigo silencioso, pronto para devorar a vida de Ricardo Valença. Os convidados, que antes riam e brindavam, agora murmuravam, trocando olhares curiosos e assustados. Isabela Ferraz tentava manter a pose, mas a fúria transbordava em cada gesto. Não dê ouvidos a ela, Ricardo. Ela está inventando tudo, repetia, a voz aguda e trêmula. Mas Sofia não se calou. Com passos firmes, aproximou-se da mesa e apontou para o documento. Leia em voz alta, senhor. Ricardo, cada linha. E veja com os próprios olhos o que estão tentando fazer com o senhor. Ricardo hesitou, mas a pressão do silêncio coletivo o obrigou a ceder. Com as mãos trêmulas, abriu o contrato e começou a ler. As primeiras cláusulas pareciam normais, mas logo vieram as frases traiçoeiras. Transferência irrevogável, direito exclusivo da esposa em caso de dissolução, gestão integral dos bens. O rosto dele foi mudando à medida que avançava, do alívio para a dúvida, da dúvida para a incredulidade.
Isabela, percebendo que a máscara estava ruindo, interrompeu. Não é o que parece. São apenas termos jurídicos técnicos, mas os convidados já cochichavam. E alguns balançavam a cabeça em desaprovação. A mentira começava a ser desmascarada. Sofia, emocionada, ergueu a voz com coragem. Eu ouvi a senhora Isabela. Naquela noite escondida no corredor, ouvi você conspirando com seu cúmplice. Disse claramente que precisava que ele assinasse para mudar sua vida. Eu vi esse contrato com meus próprios olhos e entendi cada cláusula. Não tente enganar a todos, porque a verdade agora está aqui. A coragem da faxineira humilde ressoava mais forte do que qualquer acusação. Ricardo, com o rosto pálido, olhou fixamente para a esposa, buscando uma explicação que não viria. Isabela, acuada, tentou virar o jogo. Isso é um absurdo. Você vai acreditar mais nessa mulher que limpa nossos banheiros do que na sua própria esposa? A frase ecoou como um veneno, mas teve efeito contrário. Alguns convidados reagiram com indignação, murmurando entre si. Ela está nervosa demais. Deve ter algo errado. Outros olhavam para Sofia com admiração, reconhecendo a bravura que ela demonstrava. A verdade, até então sufocada, agora ganhava força diante da coletividade. A máscara da esposa perfeita estava se despedaçando em público. Ricardo, ainda sem acreditar, chamou o advogado Roberto Almeida, que também estava presente. Roberto, explique essas cláusulas. É verdade o que Sofia está dizendo? O advogado, suando frio, gaguejou. Bem, senhor, são apenas formalidades, ajustes técnicos, nada que afete realmente sua posição. Mas sua voz não tinha firmeza. Os olhares da plateia o cercavam e a mentira era evidente. Ricardo fechou o contrato com força, o estalo ecoando pela sala. O advogado não conseguia sustentar o olhar do patrão. A revelação já não podia ser escondida. Sofia, firme, deu mais um passo à frente. Esse contrato foi escrito para tirar tudo de você, senhor Ricardo. Cada linha é uma armadilha. Se tivesse assinado hoje, amanhã já não teria nada. Sua voz tremia de emoção, mas também carregava a força da justiça. Ricardo, agora tomado pela raiva e pela decepção, encarou Isabela com dureza. É verdade isso? Você tramou contra mim? Isabela, desesperada, começou a chorar, tentando manipular a situação. Eu só queria garantir o nosso futuro. Eu fiz isso por nós. Mas ninguém acreditava mais. O clima na sala tornou-se pesado, quase sufocante. Os convidados olhavam para Isabela com desprezo, como se a reconhecessem finalmente por quem realmente era. Alguns balançavam a cabeça, outros comentavam baixinho. Que vergonha trair o próprio marido assim. Sofia observava tudo em silêncio, sentindo o peso sair de seus ombros. Ela tinha feito sua parte. A verdade estava exposta, e ainda que sua posição fosse humilde, agora sua voz tinha mais força do que qualquer título ou fortuna. Ricardo, com a voz embargada, levantou-se diante de todos. Eu confiei em você, Isabela. Dei tudo de mim, e você me apunhalou pelas costas. O silêncio que se seguiu foi cortante. Isabela tentou se aproximar, mas ele a afastou com um gesto duro. Não há explicação que justifique tamanha traição. A fúria nos olhos dele mostrava que o casamento havia acabado ali mesmo, diante da revelação pública. O teatro de Isabela havia terminado, e o público havia, em sua forma mais crua, uma golpista desmascarada. Roberto tentou sair discretamente, mas Ricardo o deteve com um olhar firme. Você também vai responder por isso. A amizade que tínhamos morreu agora mesmo. O advogado baixou a cabeça, incapaz de encarar o homem que havia traído. Os convidados se afastaram, deixando um vazio no salão que antes parecia vibrante. Sofia, de pé, segurava o pano de limpeza nas mãos, mas agora ele parecia um estandarte da sua vitória moral.
O que começou como um simples grito, agora era uma revelação diante de todos. Naquele momento, Sofia deixou de ser invisível. Sua coragem havia exposto a verdade diante de uma plateia inteira, destruindo o castelo de mentiras construído por Isabela e Roberto. Ricardo, devastado, mas grato, olhou para ela com um misto de respeito e admiração. "Você me salvou, Sofia", murmurou. E embora as consequências ainda estivessem apenas começando, a revelação já havia mudado o destino de todos ali presentes. A máscara havia caído e nada mais seria como antes. O silêncio que tomou conta da sala após a leitura do contrato foi tão pesado que parecia sufocar. Ricardo Valença, de pé, olhava fixamente para a esposa como quem encara um estranho pela primeira vez. A confiança de anos havia se transformado em uma ferida aberta, latejante. "Isabela, como você pode fazer isso comigo?" perguntou com a voz embargada, mas carregada de fúria. A máscara dela já havia caído diante de todos, mas mesmo assim tentou se defender. "Ricardo, eu fiz isso por nós, por segurança pelo futuro da empresa", balbuciou, mas as lágrimas soavam falsas e ninguém mais acreditava. Ricardo respirou fundo, tentando conter a raiva por nós. "Você queria me deixar sem nada, me transformar em um homem quebrado enquanto você ficava com tudo." "Isso não é amor, Isabela. Isso é traição." Sua voz ecoou pelo salão e os convidados imóveis acompanharam o desmoronar de um casamento que já não tinha salvação. Isabela estendeu a mão, mas ele recuou. "Não encoste em mim. O que você fez é imperdoável." O olhar de Ricardo estava tomado pela dor, mas também pela firmeza. Era o momento de cortar de vez as correntes que o prendiam a uma farsa. Isabela, percebendo que estava perdendo tudo, mudou de tom. "Você vai se arrepender de me humilhar assim. Eu não vou sair dessa casa sem lutar!" gritou, deixando transparecer o lado sombrio que sempre tentou esconder. Os convidados murmuraram, chocados com a explosão. Ricardo, porém, ergueu a mão, impondo silêncio. "Você não vai mais dar ordens aqui. Esta mansão não é palco para seus teatros. Hoje mesmo darei entrada no divórcio e quero você fora desta casa." As palavras soaram como martelo de juiz, selando o fim de um ciclo. Sofia, ainda de pé ao lado da mesa, observava a cena com o coração apertado. Não era prazer em ver a derrota de Isabela, mas alívio por saber que Ricardo estava liberto do laço venenoso. Isabela o encarou com desprezo, os olhos carregados de ódio. "Você vai rastejar de volta para mim, Ricardo. Nenhuma empregadinha vai substituir o que eu sou." A frase impregnada de veneno fez os convidados reagirem com indignação. O desprezo dela por Sofia apenas reforçava o caráter mesquinho que todos agora enxergavam claramente. Ricardo, com a voz firme, respondeu: "Não preciso de alguém que me veja como objeto ou conta bancária. Prefiro andar sozinho a viver com uma traidora ao meu lado." O impacto dessas palavras fez Isabela cambalear. A mulher que sempre se gabara de ter tudo sob controle, agora estava despida de poder, cercada por olhares de reprovação. Roberto Almeida, o advogado cúmplice, tentava se esconder entre os convidados, mas a sua participação já havia sido revelada. "Ricardo não poupou, e você, Roberto, nunca mais aparecerá diante de mim. Está banido dos meus negócios para sempre." Isabela, tomada pela raiva, recolheu os pertences às pressas, ainda lançando olhares de vingança. "Você vai se arrepender, Ricardo. Isso não vai ficar assim." Gritou enquanto atravessava o salão como um furacão. Ninguém se moveu para impedi-la. O som dos saltos ecoando no mármore parecia o lamento de um império caindo em ruínas. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio reinou novamente, mas dessa vez não era sufocante. Era libertador. A presença dela havia se tornado insuportável, e sua saída trouxe um suspiro coletivo de alívio. Ricardo afundou na poltrona, passando as mãos pelo rosto, exausto.
Sua vida estava de cabeça para baixo, mas no fundo havia uma centelha de gratidão. Sofia se aproximou timidamente, ainda com os olhos marejados. Eu não queria causar essa dor, Sr. Ricardo. Só não podia permitir que o senhor fosse enganado. Ele a olhou com intensidade, como quem reconhece a pureza de uma alma. Você não causou dor, Sofia. Você me salvou e por isso nunca vou esquecer o que fez. Essas palavras fizeram o coração dela disparar. Os convidados começaram a se retirar em silêncio, respeitando o momento, mas cada um levava consigo a imagem clara. A esposa elegante, desmascarada, o marido traído, mas liberto, e a empregada humilde, erguendo-se como guardiã da verdade. Sofia, de uniforme simples e mãos calejadas, tornava-se o símbolo da integridade que nenhum dinheiro podia comprar. A dignidade dela brilhava mais forte que qualquer joia que Isabela tivesse usado. Era a vitória da verdade contra a mentira, da humildade contra a arrogância. Ricardo respirou fundo e ergueu-se novamente. Hoje não perdi uma esposa, perdi apenas uma farsa, mas ganhei algo muito maior, a verdade. A frase ecoou pelo salão vazio, como uma declaração de renascimento. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O casamento havia chegado ao fim, mas paradoxalmente, aquilo era também o início de uma nova história. O laço de mentira estava rompido e no lugar dele nascia a possibilidade de algo puro construído sobre a confiança. Naquele momento, a mansão parecia diferente. As paredes, antes testemunhas de segredos sombrios, agora guardavam a lembrança da coragem que mudou tudo. O fim do casamento não foi apenas a derrota de Isabela, foi também a libertação de Ricardo e o reconhecimento da força de Sofia. O grito que começou como um ato de coragem se transformava em revolução silenciosa, capaz de redefinir o destino de todos. A partir dali, nada mais seria igual. Os dias seguintes, a separação foram marcados por silêncio e reflexão. A mansão, que antes ecoava os gritos e exigências de Isabela, agora parecia respirar alívio. Ricardo Valença passava horas trancado no escritório, lidando com advogados, cancelando poderes e desfazendo amarras jurídicas que quase lhe custaram toda a fortuna. Sofia Costa, por sua vez, retomava suas tarefas, mas já não era mais vista como apenas uma funcionária. Havia um novo respeito no ar, um olhar diferente de todos os que conviviam ali. Ela, com sua coragem, havia salvado o dono da casa de um destino trágico. E Ricardo sabia que jamais poderia ignorar esse fato. Sofia, no entanto, mantinha-se humilde. Não buscava reconhecimento nem aplausos. Continuava limpando, organizando, cuidando da casa com a mesma dedicação de sempre. Mas em seu íntimo, sentia algo mudar. Os olhares de Ricardo a seguiam de forma mais atenta, mais profunda. Às vezes ele a encontrava na cozinha e ficava em silêncio, apenas observando, como se procurasse palavras que ainda não tinha coragem de dizer. Sofia percebia, mas desviava os olhos, temendo que fosse apenas imaginação. O respeito podia ser confundido com gratidão, e ela não queria se enganar. Numa tarde chuvosa, Ricardo desceu as escadas e encontrou Sofia limpando a lareira. A cena era simples, mas para ele carregada de significado. Aproximou-se devagar com um semblante que misturava alívio e decisão. Sofia, eu não sei como agradecer pelo que fez. Você não apenas salvou meus bens, você salvou a minha vida. Ela tentou responder com simplicidade. Eu só fiz o que era certo, Sr. Ricardo. Mas ele insistiu, a voz carregada de emoção. Não, Sofia, você foi além. Você foi a única que teve coragem quando todos se calaram. Sofia ficou em silêncio, os olhos fixos no pano em suas mãos. Não sabia o que dizer diante de tamanha gratidão. Ricardo respirou fundo, ajoelhou-se diante dela
e, para a surpresa de todos que estavam por perto, segurou-lhe as mãos calejadas. Sofia, eu não posso continuar vivendo sem você ao meu lado. Quero que se case comigo. A frase caiu como um raio, enchendo a sala de espanto. Os criados pararam no corredor incrédulos. Sofia, com o coração disparado, recuou um passo. Nunca imaginara ouvir aquelas palavras. A chuva batendo nas janelas parecia ecoar a intensidade do momento. Sofia levou a mão ao peito, tentando conter as lágrimas. Senhor Ricardo, isso é sério demais. O senhor acabou de sair de uma traição. Não quero que me confunda com gratidão. Ricardo, porém, apertou-lhe as mãos com firmeza. Não é gratidão, Sofia. É amor. Eu enxerguei quem você é. Uma mulher íntegra, honesta, capaz de arriscar tudo pela verdade. É com alguém assim que eu quero construir meu futuro. A sinceridade nos olhos dele fez o coração dela estremecer. Sofia, tomada pela emoção, ainda resistia. Mas eu sou apenas uma faxineira. Como o senhor pode querer alguém como eu? Ricardo não hesitou. Você é a mulher mais forte e verdadeira que já conheci. A riqueza que tenho não se compara ao valor que você carrega na sua alma. O dinheiro pode ir embora, mas o caráter permanece, e o seu caráter me conquistou. As palavras atravessaram o coração de Sofia como flechas de esperança. Pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que merecia ser amada. Os funcionários discretamente se afastaram para dar privacidade, mas o burburinho já corria por toda a casa. Sofia chorava e Ricardo continuava de joelhos, esperando uma resposta. Eu só aceitaria se houvesse total dignidade, respeito e transparência, disse ela finalmente, com a voz firme, mas embargada pela emoção. Ricardo sorriu e respondeu de imediato. É exatamente isso que eu prometo. Nada além de dignidade, respeito e transparência. O pacto estava feito. Ainda que sem alianças, era o início de uma nova promessa. A cena parecia saída de um romance impossível, mas era real. A faxineira pobre, que outrora era invisível, agora era pedida em casamento pelo homem, que quase perdera tudo para a mentira. O destino havia dado uma reviravolta que ninguém ousaria prever. Sofia enxugou as lágrimas, ainda sem dar uma resposta definitiva, mas em seu coração algo já se inclinava para aceitar. O amor verdadeiro se anunciava diante dela, não como conto de fadas, mas como fruto da coragem e da verdade. Ricardo levantou-se devagar, ainda segurando-lhe as mãos. Não me dê sua resposta agora, Sofia. Pense, mas saiba que meu coração já lhe pertence. Ela assentiu com um sorriso tímido. O peso da vida ainda a fazia desconfiar, mas a sinceridade dele plantava sementes que germinariam em breve. O pedido inesperado havia transformado a atmosfera da mansão. Onde antes havia dor e traição, agora florescia a esperança. Naquele instante, Sofia compreendeu que sua vida jamais seria a mesma. De simples testemunha de um golpe, ela havia se tornado protagonista de uma história de redenção. O pedido inesperado não era apenas um convite ao casamento, era o reconhecimento de tudo o que ela sempre foi, uma mulher de verdade, digna respeito e amor. O futuro ainda estava por ser escrito, mas o primeiro capítulo já estava aberto diante dela. Os meses que se seguiram ao divórcio foram marcados por reconstrução e novos começos. Ricardo Valença, liberto das correntes de uma traição devastadora, começou a reorganizar sua vida e seus negócios com mais prudência. Isabela Ferraz desaparecera do cenário, humilhada e destituída de poder, enquanto Roberto Almeida enfrentava processos que minaram sua carreira de advogado. Sofia Costa, por sua vez, continuava firme, mas já não era mais vista como a simples faxineira invisível. Sua coragem havia marcado para sempre a história daquela casa. Ela não apenas salvou Ricardo,
mas mostrou a todos que a verdade pode nascer da boca mais improvável. O pedido inesperado de Ricardo, feito de joelhos diante dela, não foi esquecido. Depois de dias de reflexão, Sofia finalmente aceitou, impondo as condições que sempre guardara no coração: respeito, transparência e dignidade. Ricardo não hesitou em cumprir cada uma delas. O casamento não foi celebrado com luxo extravagante, mas com simplicidade e emoção verdadeira. Familiares, amigos e até alguns funcionários que testemunharam toda a história estavam presentes. Quando Sofia entrou na cerimônia, não era mais a faxineira pobre, mas a mulher admirada por todos pela força e pela honestidade que havia demonstrado. O tempo trouxe ainda mais frutos. Ricardo e Sofia passaram a administrar juntos a mansão e os negócios da família. Ela, com sua visão prática e coração íntegro, tornou-se sua conselheira mais valiosa. Não havia reuniões importantes sem a presença dela, e cada decisão carregava a marca de sua sabedoria. Ricardo reconhecia: sem Sofia, eu não teria nada hoje. A admiração se transformou em amor profundo, e o amor se consolidou em uma parceria sólida. O casal era visto como exemplo de superação e transformação, provando que a dignidade pode se sobrepor ao luxo vazio. Anos depois, um novo capítulo se abriu com o nascimento do filho do casal. A criança foi criada em um lar onde valores como amor, fé, verdade e dignidade eram cultivados diariamente. Sofia, que um dia se sentiu invisível e humilhada, agora experimentava a maior das riquezas: uma família construída sobre respeito e confiança. O menino crescia não apenas cercado de conforto, mas principalmente de exemplos. Ricardo dizia com orgulho: nosso filho herdará não a fortuna, mas a verdade que nos salvou. E Sofia sorria com a certeza de que a vida lhe dera a vitória que jamais imaginara. Os corredores da mansão, antes marcados pela tensão e pela mentira, agora ecoavam risadas e momentos de paz. A sombra de Isabela havia se dissipado, substituída pela luz de uma nova história. Sofia caminhava por aqueles mesmos corredores de uniforme simples ou vestidos elegantes, mas sempre com a mesma essência humilde que carregava desde o início. A vitória dela não estava apenas em conquistar um espaço de poder, mas em manter sua essência intacta diante das mudanças. O respeito que todos lhe tinham era verdadeiro, conquistado pela força de sua honestidade. A comunidade ao redor também passou a enxergar Sofia de forma diferente. Ela era convidada a falar em eventos, a inspirar outras pessoas que viviam situações de humilhação e injustiça. Sua história atravessou os muros da mansão e se transformou em exemplo. Quem planta humilhação colhe surpresa, dizia, emocionando aqueles que a ouviam. Sua trajetória mostrava que não era preciso riqueza para ter valor, mas coragem para enfrentar a mentira. Sofia se tornara não apenas esposa de Ricardo, mas símbolo vivo de que a verdade sempre encontra caminho para triunfar. Ricardo em várias ocasiões confessava publicamente: o maior investimento da minha vida foi acreditar em Sofia. Essa frase repercutia entre empresários e amigos, muitos dos quais aprenderam a olhar além das aparências. Sofia havia quebrado preconceitos, derrubado muros e provado que o caráter vale mais do que qualquer título. A vitória final não era apenas dela, mas de todos que acreditavam que integridade e amor podiam vencer a traição e o egoísmo. Com o tempo, até os jornais locais contaram sua história. Manchetes falavam sobre a faxineira que desfez um golpe milionário e o empresário salvo pela coragem de uma funcionária humilde. Mas para Sofia não era a fama o que importava. O que a fazia feliz era ver Ricardo de pé, sua família unida e sua vida guiada por valores que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela sabia que os aplausos passariam, mas a vitória da verdade jamais se apagaria.
Nas noites tranquilas, ao olhar para o marido e para o filho adormecido, Sofia refletia sobre sua jornada. Recordava os dias de humilhação, os momentos em que se sentiu invisível e percebia como tudo havia se transformado. A vitória final não foi ganhar riqueza ou status, mas ser reconhecida por quem realmente era. E, acima de tudo, provar a si mesma que a coragem pode mudar destinos. Ela sabia que a vida não era perfeita, mas era infinitamente melhor quando guiada pela verdade. Assim, Sofia Costa deixou de ser apenas uma faxineira pobre para se tornar a prova viva de que a verdade sempre prevalece. Sua vitória foi construída com lágrimas, coragem e fé. Ricardo, ao seu lado, reconhecia diariamente que a força dela havia salvado sua vida. E o filho que cresceram juntos seria o maior legado de amor e integridade. A vitória final não foi apenas o fim de uma história, mas o início de uma nova era. A vida de Sofia se transformou para sempre, mostrando que a humildade, quando unida à coragem, é capaz de derrubar até as maiores mentiras. A história de Sofia Costa nos ensina que a verdade pode surgir da boca mais improvável e que muitas vezes é aquele considerado pequeno quem carrega a maior força. Ela não tinha fortuna, não tinha títulos, mas tinha coragem. E isso mudou o destino de Ricardo Valença e de toda uma família. Quando todos esperavam silêncio, ela gritou. Quando todos se calaram, ela expôs o que ninguém ousava dizer. Sua voz rompeu o peso da mentira e mostrou que integridade é a maior riqueza que alguém pode possuir. E você, será que tem coragem de erguer a voz diante da injustiça? Sofia provou que humilhação não define ninguém. O preconceito que sofreu, as palavras venenosas, que a chamavam de apenas uma faxineira, não foram suficientes para apagá-la. Pelo contrário, foram combustível para que sua verdade viesse à tona. O fim do golpe de Isabela Ferraz foi mais do que a queda de uma esposa falsa. Foi o triunfo da dignidade sobre a ambição cega. Essa história nos lembra que quem planta mentira um dia colhe vergonha, mas quem planta verdade colhe reconhecimento. E talvez a sua vida também esteja diante de escolhas. Vai se calar diante da mentira ou vai ter coragem de se levantar? E assim chegamos ao final desta história, que inspira e provoca reflexão. Que você leve consigo a certeza de que a verdade sempre encontra um caminho para brilhar e que ninguém é pequeno demais para mudar um destino. Deixe nos comentários o que você aprendeu com a coragem de Sofia. Compartilhe compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E claro, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal Histórias de Redenção. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e continue conosco, porque já tem outra história especial esperando por você na tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.